Virando ali, ó. Tá conectando ainda. Peraí, eu vou ir Boa lá. noite a todos. Agora pergunta. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido Mestre e irmão maior, agradecendo por essa reunião de amor, de respeito, de aprendizado. Só fui clicar no microfone. Que possamos nessa noite aprender um pouco mais sobre as leis que regem nossas vidas e, com esse aprendizado, colocar em prática em nosso dia a dia. Aprendendo a respeitar o nosso semelhante, mesmo ele pensando de forma diferente. Orando pelas pessoas conhecidas e desconhecidas que passam por dificuldades, em especial pelas tragédias, as guerras, os transtornos da natureza, do homem, que todos possam receber a ajuda do seu anjo de guarda, dos espíritos amigos, dos espíritos familiares, para enfrentar as dificuldades que passamos na nossa jornada evolutiva. E possamos ser pacientes e entender que nós estamos numa transição. E essa transição faz parte da nossa evolução. E por isso nós agradecemos pela oportunidade de aprendizado individual e coletivo. Que Jesus inspire a todos nós, e graças ao bom Deus. Bom, hoje a gente vai começar um capítulo novo, chamado Os Milagres. O evangelho foi aberto no capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, e a lição é os infortúnios ocultos. Os infortúnios ocultos. A gente tem que saber, tem que conseguir perceber dos nossos irmãos, né, que estão passando por dificuldades, mesmo eles não revelando, para a gente poder ajudar as pessoas que passam por infortúnios ocultos. A gente começa hoje um novo capítulo, nova sessão aí do livro A Gênese, de Kardec, que fala sobre os milagres. Quem será o leitor de hoje? Leitora de hoje? Eu posso ler. Ok, então, Sandro lerá por nós, então vamos lá. Milagres. Os milagres. Caracteres dos milagres. E aqui mesmo? Os frutos e os milagres do Evangelho. Caracteres dos milagres. Os milagres no sentido teológico. O Espiritismo não faz milagres, Deus faz milagres, e o sobrenatural e as religiões. Então, vamos lá. Primeiro, os milagres no sentido teológico. Na acepção etimológica, a palavra milagre, de miraculum, admirar, significa prodígio, maravilha, coisa extraordinária. A academia definiu-a deste modo:
um ato de poder divino contrário às leis da natureza conhecidas. Interessante, né? Que eles colocaram as leis da natureza, aí, vírgula, conhecidas. Quer dizer, depois que você conhece, aí você vê que... Então, vamos lá. Na acepção usual, essa palavra perdeu, como tantas outras, a significação primitiva, geral, que era, se tornou de aplicação restrita a uma ordem particular de fatos. No entender das massas, um milagre implica a ideia de um fato extranatural, no sentido teológico. É uma derrogação das leis da natureza, por meio da qual Deus manifesta o seu poder. Tal, com efeito, a acepção vulgar, que se tornou o sentido próprio, de modo que só por comparação e por metáfora, a palavra se aplica às circunstâncias ordinárias da vida. Um dos caracteres do milagre propriamente dito é o ser inexplicável. Por isso mesmo que se realiza com exclusão das leis naturais. É tanto essa a ideia que se lhe associa que, se um fato milagroso veio a encontrar explicação, se diz que já não constitui milagre, por muito espantoso que seja. O que, para a Igreja, dá valor aos milagres é, precisamente, a origem sobrenatural deles e a impossibilidade de serem explicados. Ela se firmou tão bem sobre esse ponto que ao assimilarem-se os milagres aos fenômenos da natureza, constitui para ela uma heresia, um atentado contra a fé, tanto assim que excomungou e até queimou muita gente por não ter querido crer em certos milagres. Outro caráter do milagre é o ser insólito, isolado, excepcional. Logo que um fenômeno se reproduz, quer espontânea, quer voluntariamente, é que está submetido a uma lei. Desde então, seja ou não seja conhecida a lei, já não pode haver milagres. Aos olhos dos ignorantes, a ciência faz milagres todos os dias. Se um homem que se ache realmente morto for chamado à vida por intervenção divina, haverá verdadeiro milagre, por ser esse um fato contrário às leis da natureza. Mas, se em tal homem houver apenas aparências de morte, se lhe restar uma vitalidade latente e a ciência, ou uma ação magnética, conseguir reanimá-lo para as pessoas esclarecidas, ter-se-á dado um fenômeno natural. Mas, para o vulgo ignorante, o fato passará por miraculoso. Lance um físico do meio de certas campinas, um papagaio elétrico, e faça que o raio caia sobre uma árvore. E certamente esse novo Prometeu terá tido por armado de diabólico poder. Houvesse, porém, Josué detido o movimento do Sol, ou antes da Terra, e estaríamos aí o verdadeiro milagre, porquanto nenhum magnetizador existe dotado de bastante poder para operar semelhante prodígio. Foram fecundos em milagres os séculos de ignorância, porque se considerava sobrenatural tudo aquilo cuja causa não se conhecia. À proporção que a ciência revelou novas leis, o círculo do maravilhoso se foi restringindo. Mas, como a ciência ainda não explorara todo o vasto campo da natureza, larga parte dele ficou reservada para o maravilhoso. Expulso do domínio da materialidade pela ciência, o maravilhoso se encastelou no da espiritualidade, onde encontrou seu último refúgio, demonstrando que o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza, força que incessantemente atua em concorrência com a força material. O espiritismo faz com que voltem ao rol dos efeitos naturais os que dele haviam saído, porque, como os outros, também tais efeitos se acham sujeitos a leis. Se for expulso da espiritualidade, o maravilhoso já não terá razão de ser,
e só então você poderá dizer que passou o tempo dos milagres. Então, ele está dizendo aí que, inicialmente, a palavra milagre era uma lei da natureza não conhecida. Mas, aos poucos, né, a ciência foi cada vez mais desvendando as leis da matéria. Então, à medida que você vai desvendando da lei da matéria, o que era parecia uma coisa fora do natural, passa a ser natural. Então, às vezes, por uma pessoa mais simples, que ignora a ciência, parece uma coisa milagrosa, mas é uma coisa simples, uma coisa natural, que faz parte das leis da natureza. Então, o que é milagre? E aí o texto diz, o Espiritismo não faz milagres. Exatamente porque a ciência, ela dá conta das leis da matéria. O Espiritismo, o texto deve falar, que dá conta das leis espirituais. Então, muitas coisas que a ciência hoje ainda não abrange, o Espiritismo já fala. O Espiritismo já está revelando leis universais. A gente conhece todas as leis da natureza? Com certeza não. A gente conhece uma quantidade bem pequena das leis universais. Mas a gente já conhece algumas leis materiais que a ciência já descobriu e algumas leis universais, espirituais, que o Espiritismo já nos revelou. E à medida que a gente vai crescendo, evoluindo, aperfeiçoando o nosso conhecimento intelectual e moral, a gente vai conhecendo cada vez mais e mais e mais leis. O Espiritismo não faz milagres. O Espiritismo, pois, vem, a seu turno, fazer o que cada ciência fez no seu advento: revelar novas leis e explicar, conseguintemente, os fenômenos compreendidos na alçada dessas leis. Esses fenômenos, é certo, se prendem à existência dos espíritos e à intervenção deles no mundo material. E isso é, dizem, em que consiste o sobrenatural. Mas, então, para Mister se provasse que os espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que aí não há, nem pode haver, a ação de uma dessas leis. O espírito, mais não é do que a alma sobrevivente ao corpo. É o ser principal, pois que não morre, ao passo que o corpo é simples acessório sujeito à destruição. Sua existência, portanto, é tão natural depois como durante a encarnação. Está submetido às leis que regem o princípio espiritual, como o corpo o está às que regem o princípio material. Mas, como esses dois princípios têm necessária afinidade, como reagem incessantemente um sobre o outro, como da ação simultânea deles resultam o movimento e a harmonia do conjunto, segue-se que a espiritualidade e a materialidade são duas partes de um mesmo todo, tão natural uma quanto a outra, não sendo, pois, a primeira uma exceção, uma anomalia na ordem das coisas. Durante a sua encarnação, o espírito atua sobre a matéria por intermédio do seu corpo fluídico, ou perispírito, dando-se o mesmo quando ele não está encarnado. Como espírito, e na medida de suas capacidades, faz o que fazia como homem, apenas, por já não ter o corpo carnal para instrumento. Serve-se, quando necessário, dos órgãos materiais de um encarnado, que vem a ser o que se chama médium. Procede, então, como um que, não podendo escrever por si mesmo, se vale de um secretário, ou que, não sabendo uma língua, recorre a um intérprete.
O secretário e o intérprete são os médiuns de um encarnado, do mesmo modo que o médium é o secretário ou intérprete e o espírito. Já não sendo o mesmo que no estado de encarnação, o meio em que atuam os espíritos e os modos por que atuam, diferentes são os efeitos, que parecem sobrenaturais unicamente porque se produzem com o auxílio de agentes, que não são os de que nos servimos. Desde, porém, que esses agentes estão na natureza e as manifestações se dão em virtude de certas leis, não há de sobrenatural ou de maravilhoso. Antes de se conhecer as propriedades da eletricidade, os fenômenos elétricos passavam por prodígios para certa gente. Desde que se tornou conhecida a causa, desapareceu o maravilhoso. O mesmo ocorre com os fenômenos espíritas, que não são mais aberrantes das leis naturais do que os fenômenos elétricos, acústicos, luminosos e outros, que serviram de fundamento a uma imensidade de crenças supersticiosas. Entretanto, dir-se-á, admitis que um espírito pode levantar uma mesa e mantê-la no espaço, sem ponto de apoio. Não está aí uma derrogação da lei da gravidade? Sim, da lei conhecida. Conhece-se, porém, todas as leis? Antes que se houvesse experimentado a força ascensional de alguns gases, quem diria que uma pesada máquina, transportando muitos homens, poderia triunfar da força de atração ao vulgo? Isso não pareceria maravilhoso, diabólico? Aquele que se houvera proposto há um século a transmitir uma mensagem a 500 léguas e receber a resposta dentro de alguns minutos, teria passado por louco. Se eu fizesse, teriam acreditado estar o diabo às suas ordens, porquanto, então, só o diabo era capaz de andar tão depressa. Hoje, no entanto, não só se reconhece possível fato, como ele parece naturalíssimo. Por quê? Pois um fluido desconhecido careceria de propriedade de contrabalançar, em dadas circunstâncias, o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança peso do balão? É efetivamente o que sucede. No caso que se trata, o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 4. Uma vez que estão no quadro do... Vai parar? Então, ele tá dizendo, né, que a gente conhece algumas leis da natureza. Então, não se conhecia a lei da gravidade, ela ficou conhecida. Não conhecia a lei dos fenômenos elétricos, depois foi conhecido. Quando a gente desconhece um fenômeno, tudo parece maravilhoso. Mesmo lá para trás, se adorava o sol, se adorava o trovão, se adorava o relâmpago e tantos outros fenômenos naturais, você não entendia e você tinha medo, ou, nesse caso, você desconhecia e parecia uma coisa maravilhosa. Realmente, ainda nos dias de hoje, você vê um avião tão pesado voar, é uma coisa incrível, né? Como é que um avião tão de aço tem que fazer, com tantas pessoas, acabam voando? É uma coisa que a ciência, né? É algo tão maravilhoso, mas é uma coisa científica. Você entende porque você entende, estuda a ciência. Ele está falando, por exemplo, aqui o Kardec, do telégrafo. Hoje em dia tem alguma coisinha mais avançada que o telégrafo, não tem? Então ele falou, ó, você manda uma mensagem a muitas léguas e depois recebe a mensagem. Hoje, quase que instantaneamente, você fala e está ouvindo pelas pessoas. Uma reunião feita, né? E pode ser transmitida não só em Osasco, pode ir para outros continentes. E em breve a gente vai fazer uma reunião entre planetas.
mas aguardem. Então, a gente está evoluindo, né? Então, por exemplo, essa comunicação com imagem, com som, na época de Kardec, era algo extraordinário, maravilhoso. Isso não existe. E o que é engraçado é, uma coisa maravilhosa é coisa do diabo. Por que que o diabo tem que fazer coisas melhores do que Deus? O pessoal confiava mais no diabo do que em Deus. Não, não, isso aqui só pode ser coisa do diabo. Não, mas deve ser coisa de Deus, né? Porque o diabo não é capaz de fazer coisas tão maravilhosas. É uma coisa estranha, né? Confia mais em Deus do que no diabo, né? Não é? Não é mais lógico? Então, aí está dizendo aqui, por exemplo, um balão de hidrogênio. Então, você pega um balão de hidrogênio ou um balão de hélio, ele sobe. Se você colocar um monte de balão, ou um volume grande desses balões, você consegue levantar uma pessoa, consegue levantar um carro, consegue levantar muitas pessoas. Então, hoje em dia a gente viaja com um avião, mas já existiu época que a gente viajava com dirigível, que eram grandes balões desses gases, como hidrogênio, como hélio. Então, conhecendo-se as leis da natureza, você vai vendo coisas que parecia maravilhosas, parecia que era fora da lei da natureza, mas, na verdade, fora do nosso conhecimento. Então, as coisas acontecem fora do nosso conhecimento. À medida que quando o nosso conhecimento vai se ampliando, a gente vai entendendo. Hoje, a gente também tem muitas coisas que acontecem, que a gente observa e não sabe exatamente como é que funciona, fora do nosso conhecimento. Mas a gente sabe que são leis que existem na, na natureza. Lorena, eu ia fazer uma reflexão aí nesse que você está falando. Vou ver se eu consigo traduzir o que eu estou pensando aqui. Porque é o seguinte, se alguém pensar assim, puxa, olha aquele milagre que aconteceu, a gente pode dizer, segundo o que nós estamos estudando aqui, pode dizer assim, esse camarada que falou que tem milagre, ele ignora, é um ignorante, não é? Porque quem acredita no milagre, ele ignora o que está acontecendo, ele é um ignorante. Bom, mas acontece que todos nós ignoramos alguma coisa, porque não é possível, porque a gente não sabe tudo, né? Então, no fundo, todos nós também temos ignorância de muitas outras coisas que a gente desconhece. O fato é que quando acontece alguma coisa diferente com a gente, que nos surpreende, tem aquelas pessoas que são mais assim, sabe, acomodadas, né? Ah, isso foi um milagre. Um milagre, pronto, resolveu o problema. Então, ele não precisa pensar mais nada, né? Mas o certo mesmo, se é que a gente quer avançar nas coisas, pô, mas por que será que isso aconteceu? Qual que será a resposta? Não pode ser um milagre, porque milagre não tem. Vai derrogar as leis da natureza? Então, quando acontecer alguma coisa, pô, eu preciso ir atrás, mesmo que a gente tenha dificuldade para saber, ou não tenha ainda pesquisa, ou não tenha ciência ainda suficiente, mas algum caminho deve ter para a gente estudar aquilo que está acontecendo, né? É, é a mesma coisa, por exemplo, eu vou pegar aqui o exemplo lá do Rio Grande do Sul agora, né? E você imagina, antes de acontecer tudo isso que está acontecendo, várias famílias lá chegavam aí à noite, se reuniam, né? Algumas oravam e pediam, até agradecer a Deus pelo que estava acontecendo na vida deles ali, né? Porque estava tudo com fartura, tudo. Aí no dia seguinte começa a chover e está acontecendo tudo isso aí. E aí? Agora não é mais milagre, né? Agora é Deus castigando. É. Aí é que tem que ver se está acontecendo isso, por que será? Então, a gente tem que sair da ignorância, justamente, eu acho que não só quando existe o milagre, uma coisa assim que seja boa, né? Porque milagre parece que tem conotação boa, mas quando também tem conotação assim muito esquisita, muito que nos prejudica muito, a gente também tem que ir atrás para saber o que aconteceu e não de repente saber, não, foi Deus que castigou, é um castigo, ou então é o diabo, como você estava falando aí, que
que veio para cima da gente aqui. Então, isso é começar a pensar racionalmente como Kardec está ensinando a gente aqui, né? É isso aí. Desculpa aí, Paulo. Então, vamos lá. Uma vez que estou no quadro dos da natureza, os fenômenos espíritas se hão produzido em todos os tempos, mas, precisamente, porque não podiam ser estudados pelos meios materiais de que dispõe a ciência vulgar. Permaneceram muito mais tempo do que os outros no domínio do sobrenatural, donde os espíritos agora os tiram. Baseado em aparências inexplicadas, o sobrenatural deixa livre curso à imaginação que, a vagar pelo desconhecido, gera as crenças supersticiosas. Uma explicação racional fundada nas leis da natureza, reconduzindo o homem ao terreno da realidade, fixa um ponto de parada aos transviamentos da imaginação e destrói as superstições. Longe de ampliar o domínio do sobrenatural, o Espiritismo o restringe até os seus limites extremos. Ele arrebata o último refúgio. Se é certo que ele faz crer na possibilidade de alguns fatos, não menos certo é que, por outro lado, impede a crença em diversos outros, porque demonstra, no campo da espiritualidade, a exemplo da ciência no da materialidade, o que é possível e o que não é. Todavia, como não alimenta a pretensão de haver dito a última palavra, seja sobre o que for, nem mesmo sobre o que é de sua competência, ele não apresenta como absoluto regulador do possível e deixa de parte os conhecimentos reservados ao futuro. Os fenômenos espíritas, que quer durante a encarnação, quer no estado de erraticidade, pelas os fenômenos espíritas consistem nos diferentes modos de manifestação da alma ou espírito, quer durante a encarnação, quer no estado de erraticidade. É pelas manifestações que produz que a alma revela sua existência, sua sobrevivência e sua individualidade. Julga-se dela pelos seus efeitos, sendo natural a causa, o efeito também o é. São esses efeitos que constituem objeto especial das pesquisas e do estudo do Espiritismo, a fim de chegar-se a um conhecimento tão completo quanto possível, assim da natureza e dos atributos da alma, como das leis que regem o princípio espiritual. Para os que negam a existência do princípio espiritual independente, que negam, por conseguinte, a da alma individual e sobrevivente, a natureza toda está na matéria tangível. Todos os fenômenos que concernem a espiritualidade são, para esses negadores, sobrenaturais, portanto, quiméricos. Não admitindo a causa, não podem eles admitir os efeitos e, quando estes são patentes, os atribuem à imaginação, à ilusão, à alucinação, se negam a aprofundá-los. Daí, a opinião pré-concebida em que se torna inaptos a apreciar judiciosamente o Espiritismo, porque parte do princípio de negação de tudo o que não seja material. Do fato, porém, de o Espiritismo admitir os efeitos, que são um corolário da existência da alma, não se segue que admita todos os efeitos qualificados de maravilhosos e que se proponha a justificar-os a dar-lhes crédito. Que se faça campeão de todos os devaneios, de todas as utopias, de todas as excentricidades sistemáticas, de todas as lendas miraculosas. Fora preciso conhecê-lo muito pouco para pensar assim. Seus adversários julgam opor-lhe um argumento
irreplicável quando, depois de haverem feito eruditas pesquisas sobre os convulsionários de Saint-Médard, sobre os comissários das Cevenas, ou sobre as religiosas de Loudun, chegaram a descobrir fatos patentes de embuste, que ninguém contesta. Mas essas histórias serão, porventura, o evangelho do Espiritismo? Já terão seus adeptos negado que o charlatanismo haja explorado em proveito próprio alguns fatos, que a imaginação os tenha criado, que o fanatismo os haja exagerado muitíssimo? Ele é tão solidário com as extravagâncias que se comentam em seu nome como a ciência, ou é, com os abusos da ignorância, e a verdadeira religião com os abusos do fanatismo. Muitos críticos julgam do espiritismo pelo conto de fadas e pelas lendas populares, ficções daqueles contos. O mesmo seria julgar da história pelos romances históricos ou pelas tragédias. Os fenômenos espíritas são as mais das vezes espontâneos e se produzem sem nenhuma ideia pré-concebida da parte das pessoas com que eles se dão e que, em regra, são as que neles menos pensam. Alguns há que, em certas circunstâncias, podem ser provocados pelos agentes denominados médiuns. No primeiro caso, o médium é inconsciente do que se produz por seu intermédio. O segundo, age com conhecimento de causa, donde a classificação de médiuns conscientes e médiuns inconscientes. Estes últimos são os mais numerosos e se encontram com frequência entre os mais obstinados e incrédulos, que, assim, praticam o espiritismo sem o saberem, nem quererem. Por isso mesmo, os fenômenos espontâneos revestem capital importância, visto não se poder suspeitar da boa-fé dos que os obtêm. Dá-se aqui o que se dá com o sonambulismo, que, em certos indivíduos, é natural e involuntário, enquanto noutros é provocado pela ação magnética. Então, Kardec continua dizendo, né, que a gente conhece algumas coisas e outras não, que fogem ao nosso conhecimento. E às vezes as pessoas, né, as mais simples, às vezes acreditam em coisas, né, são enganadas facilmente. São enganadas facilmente. Então, tem fenômenos, né? Então, tem pessoas, tem charlatões, né? Que acabam se aproveitando de pessoas, né? Que acreditam nas coisas, né? Então, existiu aqui no Brasil um padre chamado Quevedo que ia para tentar desmistificar e pegar os charlatões, né? Inclusive teve até fenômenos, tal. Teve muitos anos atrás uma senhora que dizia tirar objetos dentro de algodão. E depois de alguns anos se mostrou que ela colocava os objetos antes de retirá-los, né? Por exemplo, o algodão que pega fogo espontaneamente. Eu mesmo já fiz isso várias vezes. E o algodão pega fogo espontaneamente, e isso é fácil. Você põe lá um pouquinho de, ah, por exemplo, sódio debaixo do algodão, joga água e o algodão pega fogo. Então, isso eu mesmo faço na boa. Então, tem muitas coisas que o pessoal se aproveita da ignorância do pessoal e tenta enganar. Então, às vezes, fenômenos da pessoa, sei lá,
adivinhar uma coisa, né? Ler um pensamento. Isso pode ser mediunidade ou pode ser um truque, como muitos mágicos utilizam vários truques para com cartas, com coisas. Então a gente hoje vê muitas mágicas, né, de profissionais da mágica, que são coisas maravilhosas. Eu não conheço como é que faz a mágica, então é uma coisa maravilhosa. Foge do meu conhecimento, né? Algumas máginas. Tem um programa na TV que chama Ciência Mágica, acho que é isso, Ciência Mágica, que eles fazem vários truques usando a ciência a química e a física. São basicamente isso, a física e a química fazendo vários truques. Então, esses truques específicos eles fazem e depois revelam, depois eles mostram o experimento por trás, né? Mas tem muita coisa que se você desconhece. Então, por exemplo, simpatia funciona? E aí, simpatia funciona ou não? Depende. Às Todo mundo vezes, me conta que não fez simpatia na vida, hein? Que né? coisa, hein? Não, sei lá, você faz alguma coisa, e, às vezes tem algumas simpatias que tem até fundamento científico. A pessoa não sabe, né? Ah, faz isso, faz aquilo, osso, passa naquele negócio, passa um chazinho aqui. E às vezes, naquele chá tem um princípio que realmente ajuda a pessoa a se curar. Às vezes tem coisas que se passam de geração para geração e uma pessoa falou alguma coisa e uma ideia errada se passa para frente. Como, por exemplo, alguém aqui mistura manga com leite? Se não mistura, pode misturar. Manga com leite dá uma vitamina boa, né? Todo mundo sabe de onde vem essa história de não comer manga e leite, né? Não sei não. Qual que é isso aí? Na época da escravidão, os donos de fazenda inventaram uma história para que os escravos não tomassem leite e comessem as mangas. Eles inventaram essa história, né? Que tomando um e outro passava mal. Porque o pessoal gostava da manga, então ele falou, ó, deixa o pessoal comer manga, que tem bastante, e o leite eles não tomam. Então, para não que eles comessem os dois, tomassem leite e comessem manga, eles inventaram para sacanear com o pessoal, né, o que era, na época, escravizados. Só que essa lenda ficou tão forte, tão forte, tão forte, que a gente ainda escuta nos dias de hoje. Então, se alguém acredita nisso, pode desacreditar. Pode fazer um suquinho de manga com leite e tomar na boa. Mas, então, tem Eu coisa. lembro que falava que manga verde com leite matava, você morria. Não, não, não toma, não come isso que você morre. Bom, Manga Não, verde. não manga morre, verde eu pode não tomar. sei. Manga verde eu não sei se faz algum efeito, mas manga madura com leite pode tomar, come à vontade. Se manga verde, não sei se manga verde dá algum problema no estômago, e tal. Isso eu não sei. Mas a manga com leite não tem problema. Estou dizendo o seguinte, porque às vezes você não conhece alguma coisa, escuta e ainda passa para frente ainda. É o que acontece muito hoje nas redes sociais, no WhatsApp da vida. Você escuta uma besteira e ainda você acredita naquela coisa e ainda passa para frente. Então, só tomar cuidado. Então, aqui ele está dizendo, a gente tem que cada vez conhecer mais. Muitos fenômenos, né, que a gente desconhece são baseadas nas leis, né,
no perispírito, né? Que existe uma inteligência fora da matéria, né? Que é o espírito. Então, que uma mesa pode realmente flutuar, porque o espírito pode envolver a mesa em um fluido, e a gente ainda, e essa mesa fica flutuando, né? Perguntaram para o espírito, é mais fácil levantar uma caneta ou um piano? Ele falou, tá, tanto faz. Desde que eu envolva a caneta ou o piano com esse fluido, é fácil eu levantar uma caneta ou um piano. São iguais. Só precisa que eu envolva o objeto com esse fluido para poder levantar, né? Então, coisas que a gente ainda não entende muito bem e tal, nessas leis. Mas, outra coisa que a gente também tem que tomar cuidado é a gente tentar explicar qualquer coisa sem base. Então, por exemplo, a Zaralate é um espírito obsessor que está perturbando a Zara. Não, elas latiam porque ela escutou um barulho, porque ela viu alguma coisa. Eu posso olhar e falar, "Não, ela está latindo por quê, essa cachorra?" Mas ela, com a percepção, a audição muito melhor que a minha, pode ter escutado alguma coisa que eu não escutei. Então, tudo tem explicação, mas muita coisa eu não sei explicar. Então, não tente explicar tudo, isso que eu estou dizendo. Às vezes, com você com a doutrina espírita, você quer, não, eu sou espírita, tenho que explicar qualquer coisa. Era o que eu ia falar. A gente da matéria conhece muito pouco, né? A ciência conhece muito pouco do que existe na matéria. 85% a 95% é matéria desconhecida da ciência. Tanto é que é denominada matéria escura, porque não se sabe o que é, só se sabe que existe. Nós não conhecemos tudo e a ciência está só gatinhando, aprendendo. Quantos produtos químicos ou quantas coisas aí não foi descoberta sua origem em 100 anos? Ou para que servia, ou para que era, o que era o quê? Então, se a pessoa chama aquilo que é milagre, que chama de milagre aquilo que para a gente é um fato natural, isso não tem muita importância porque é uma questão de fé. Então, para a gente basta saber que é tão natural, mas que nós não conhecemos. Nós não sabemos, por exemplo, como Jesus fez para flutuar na água. Nós sabemos de Lázaro a situação que ele estava, mas um monte de fenômenos que aconteceram das curas espirituais, nós sabemos que havia um fluido ali que ele manipulava, mas que ele sabia manipular, mas ninguém. Então, o que nós podemos avaliar disso tudo, né? Então, tomar um pouco de cuidado também, porque quando sai fora daquilo que a gente conhece dentro da doutrina espírita, a gente não pode julgar, porque é a crença do próximo. Então, se a pessoa denomina aquilo de milagre, que para a gente é um efeito natural que nós ainda não conhecemos, ok também, faz parte da fé da pessoa. Funcionou para ela como para nós funcionaria, sabendo ou não. Então, né, alguém vai num local, tem uma cura mediúnica. Se para o católico aquilo é um milagre, ou para o evangélico aquilo é um milagre, e para nós é um efeito natural de uma ajuda espiritual, não faz a menor diferença de como é denominado. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, pelo menos penso eu assim, e o mundo já está tão belicoso, né, para a gente denominar como sendo misticismo aquilo que às vezes não é, é só mesmo nomenclatura daquilo que não conhecemos, porque o católico diz que é milagre aquilo que ele não conhece, e a gente também não. Se a gente pudesse dizer, é assim, 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 assim,
portanto não é milagre. A gente sabe que é um efeito de uma causa, mas não tem como dizer é assim, 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 e portanto vamos mudar a nomenclatura. Como a gente não tem essa capacidade ainda, então vamos mudar aí a forma de falar e colaborar com os nossos irmãos, porque eles já nos olham com tanto preconceito. Quando você fala a pessoa é espírita, eu vejo tantos olhos abrirem. É mesmo? Ai, é mesmo. Ainda existe, gente. É meio disfarçado, mas tem muito preconceito contra espíritas ainda. Então, não cometamos a mesma é, indiscrição aí dentro das outras religiões, porque não, nós queremos ultrapassar esse momento aí. Vamos. Discriminação. Então, porque ainda existe, ainda é bem complicadinho, e nos últimos anos mais ainda, está sendo mais evidente. Então, penso assim, né? E é É, tão lindo, né? A gente ainda não conhecer, saber que a gente conhece tão pouco ainda do que é a matéria, para mim é tão fascinante. Eu não sei para vocês que têm estudo, Celso, o prof, vocês têm muito mais estudo, mas eu acho tão fascinante conhecermos tão pouco, ainda tanta coisa linda para aprender do que tem aí da realidade, seja física ou extrafísica, Então, que, né? mesmo a gente conhecendo algumas coisas, né, a gente lá tem alguns fenômenos, né, que alguns ditos milagres que Jesus fez, o que acontece, né? Por exemplo, o fenômeno que aconteceu com Antônio de Pádua, né, que estava lá em Pádua e ele apareceu em Lisboa e defendeu o pai que estava sendo julgado. Então, a gente acaba conseguindo explicar isso e conseguindo demonstrar. Mas a gente tem que respeitar também o conhecimento do outro, né? Mesmo a gente sendo capaz de entender um pouco mais o fenômeno, a gente não pode impor para o nosso semelhante que acredite nas nossas crenças, né? Então, ele está dizendo o seguinte: muitas pessoas, às vezes de muita inteligência, de muito estudo, né, conseguem enxergar muito bem a parte material e às vezes entende a parte material melhor do que nós, né? Conhece a parte da ciência muito mais do que nós, mas ele tem dificuldade, né? Ele não quer aceitar, por exemplo, essa parte espiritual. Às vezes, porque na infância dele foi passado para ele, né? Ele é um católico ou um evangélico, e dentro do conhecimento do catolicismo, do evangélico, a ciência foi e se contrapôs em frente em vários fenômenos. Então, ele acredita na ciência e esquece, ele não quer nem conversar, nem discutir sobre fenômenos espirituais. Mas se a pessoa não quer conversar, né, você respeita a posição, né? Eu lembro de ter amigos no ginásio e tal, que eram católicos e assim, eu tentava convencê-los sobre a doutrina espírita. Depois eu fui crescendo, amadurecendo, tal, e eu percebi que não adiantava eu tentar impor o conhecimento para as pessoas, né? E agora eu tenho uma postura diferente, né? A pessoa, eu falo que eu sou espírita, né? E se a pessoa quiser se interessar pelo assunto, você vai falando, tal. Se a pessoa demonstrar que quer conhecer mais, você vai explicando. Mas se a pessoa falar, se você sentir que está incomodando a pessoa, você fala, tudo bem, deixa a pessoa, né, naquilo, você tem que respeitar a posição do outro, né? Então, a gente tem que respeitar e
e mostrar o nosso melhor, né? Então, uma vez eu estava trabalhando com um professor de matemática, né? E ele era evangélico. Ele falou: "Ó, eu não concordo com essas crenças dentro do espírita. Mas uma coisa que eu respeito é a caridade que os espíritas fazem." Então, assim, ou seja, ele respeitava, né? Ele via uma coisa boa na caridade que muitos espíritas fazem, apesar de discordar da reencarnação, apesar de discordar de várias outras coisas. Então, tem pessoas que realmente, né? Você consegue conversar e pode falar, uma coisa assim, mas não adianta falar, a reencarnação. Não, a reencarnação eu não acredito. Então, respeita a pessoa, né? Resultem, porém, ou não, esses fenômenos de um ato de vontade. A causa primária é exatamente a mesma e não se afasta uma linha das leis naturais. Os médiuns, portanto, nada absolutamente produzem de sobrenatural. Por conseguinte, nenhum milagre fazem. As próprias curas instantâneas não são mais milagrosas do que os outros efeitos, dado que resultam da ação de um agente fluídico e desempenham o papel de agente terapêutico. Suas propriedades não deixam de ser naturais por terem sido ignoradas até agora. É, pois, totalmente impróprio o epíteto de taumaturgos, que a crítica ignorante dos princípios do Espiritismo há dado a certos médiuns. A qualificação de milagres emprestada, por comparação, a esta espécie de fenômenos, somente pode induzir em erro sobre o verdadeiro caráter deles. A intervenção das inteligências ocultas nos fenômenos espíritas não os torna mais milagrosos do que todos os outros fenômenos devido a agentes invisíveis, porque esses seres ocultos que povoam os espaços são uma força da natureza, cuja ação é incessante sobre o mundo material, tanto quanto sobre o mundo moral. Esclarecendo-se acerca dessa força, o Espiritismo faculta a elucidação de uma imensidade de coisas inexplicadas e inexplicáveis por qualquer outro meio e que, por isso, passaram por prodígios nos tempos vivos. Do mesmo modo que o magnetismo, ele revela uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida, ou, melhor dizendo, conheciam-se os efeitos, porque eles em todos os tempos se produziram, porém, não se conhecia a lei, e foi o desconhecimento desta que gerou a superstição. Conhecida essa lei, desaparece o maravilhoso e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Eis porque tanto operam um milagre os espíritas quando fazem que uma mesa se mova sozinha, ou que os mortos escrevam, como um milagre para o médico, quando faz que um moribundo reviva, ou o físico faz que o raio caia. Aquele que pretendesse, com o auxílio desta ciência, fazer milagres, seria um ignorante do assunto, ou um enganador de todos. Pois que o Espiritismo repudia toda a pretensão às coisas miraculosas. Haverá, fora dele, milagres, na acepção usual desta palavra? Digamos, primeiramente, que os fatos reputados milagrosos, ocorridos antes do advento do Espiritismo, e que ainda no presente ocorrem, a maior parte, se não todos, encontram explicação nas novas leis que ele veio revelar. Esses fatos, portanto, se compreendem, embora sob outro nome, na ordem dos fenômenos espíritas e, como tais, nada tem de sobrenatural. Fique, porém, bem entendido que nos referimos aos fenômenos autênticos e não aos que, com a denominação de milagres, são produto de uma indigna trampolinice, com o fito de explorar a credulidade. Tampouco
nos referimos a certos fatos lendários que podem ter tido, originariamente, um fundo de verdade, mas que a superstição ampliou até o absurdo. Sobre esses fatos é que o Espiritismo projeta a luz, fornecendo meios de apartar do erro a verdade. Faz Deus milagres? Então, o Espiritismo, né, através das suas leis, procura entender racionalmente, logicamente, os fenômenos que acontecem. Então, muitos dos fenômenos que estão na Bíblia ou nos dias de hoje, a gente procura entender, procura explicar através das leis. Mas tem que tomar cuidado no seguinte: antes de você explicar tentar ver uma coisa, né, que está no ambiente espiritual, procura entender, né, as leis físicas. Então, uma janela bateu. Foi o espírito que bateu. Não, o vento foi lá e empurrou a janela e bateu, né? Quando você vai estudando, vai compreendendo, e uma coisa não tem explicação nas leis da física, da ciência, da matéria, aí sim a gente procura, extrapola para as leis do mundo espiritual. Então, uma mesa que está levantando e pulando e batendo num pé só. Ah, tá. Isso não pode ser explicado. Então, deve ter uma outra explicação. Logicamente que tem que também se preocupar que qualquer fenômeno. Não, tem fenômenos que tem pessoas enganadoras e querem enganar as pessoas e fazem, usando a ciência, né, coisas que parecem maravilhosas, mas que é só para enganar. Né? Então, tem muitas pessoas que são rápidas e fazem as coisas e enganam muita gente. Então, tem que tomar cuidado, tomar com esse cuidado também. É Ok? importante aí a gente fazer uma reflexão também. É que naquela época, mas ainda hoje também tem isso, né? E alguns parece que querem contestar, né, essas leis espirituais, tudo que acontece aqui, né, na visão espírita. Então, Kardec vem e fala que ele está expondo, né, de acordo com o pensamento daqueles que contradiziam muitas coisas, ele quer apresentar, e mesmo para esclarecer aqueles que querem a melhorar o seu conhecimento a respeito da espiritualidade, né? Isso é uma coisa quando você tem uma contradição lá e você quer fazer, e aí, o que você fala sobre isso? Aí você expõe. E é isso que Kardec está fazendo ali, né? Porque naquela época era a época de ciências, do positivismo, né? Havia muita contestação, muita pergunta, e aí ele então expôs tudo isso, como expôs outras coisas aí, mas ele tá aí trabalhando em cima dos milagres, né? Porque era uma crença muito forte daquela época, né? Agora, o que a gente não pode fazer também é você conhece bem o espiritismo e querer transformar os outros, né, naquilo que você sabe. É a mesma coisa que você chegar lá no país lá dos muçulmanos e querer transformar eles em espírita. Ou você faz o contrário. Se um muçulmano viesse para você e falar, eu quero te transformar em muçulmano, você aceitaria? Então a gente tem que respeitar justamente isso, né? Não é, a gente não pode ultrapassar uma barreira, né, de conhecimento, de necessidade ou de crença até, né, da pessoa que não quer admitir, não quer mudar, né? Por que eu vou querer criar embate, né? É como eu estava falando agora há pouco, né? A respeito disso daí, sobre essa questão que, principalmente dos espíritos, porque a gente tem tanta informação, que acho que a gente tem que passar informação para os outros, assim, sem os outros pedirem, né? Aí, se você vai passando informação, você vai falando coisa que você nem sabe. E aí você passa a cair naquele critério do que está lá no livro dos espíritas, que é dos pseudo-sábios. Porque você vai falando, tem coisa que você fala que é da sua cabeça que, nossa.
Então, a gente tem que usar um critério muito rígido de apresentar a doutrina espírita, né? Quando alguém tem interesse em saber, né? Se você encontra com alguém e fala assim, oi, você viu que milagre foi feito ali? Você pode falar, desculpa, é que eu penso diferente, né? Mas como é que você pensa? Não, eu penso assim, assim, assim. Ah, é? Ah, não, mas eu prefiro ficar assim. Então, você não insiste, mas você falou, mas eu queria saber mais, eu acho que eu achei interessante do jeito que você... Aí você começa a explicar. Porque senão, né, a gente vai estar desrespeitando, como o Lourenço falou, a crença do outro, né? E também não vai ajudar em nada, né? Mas pelo menos se você, olha, eu tenho um pensamento diferente, pelo menos você lançou uma semente ali. Um pensamento diferente, quando a pessoa tiver curiosidade, ele vai atrás, né? Posso falar? Existe, às vezes, uma necessidade, né, de acordo com... Não sei, a doutrina espírita mesmo fala sobre pequenos milagres, como no caso do Bezerra, naquele filme, onde ele precisava de um dinheiro, porque ele estava precisando, né? Estava estudando e não tinha dinheiro para pagar. E aí a espiritualidade providenciou uma pessoa que pediu para ele umas aulas, levou o dinheiro e nunca apareceu para as aulas. Então, isso foi uma ajuda espiritual, que, para as pessoas que não conhecem como se dá esse tipo de intervenção espiritual, pode parecer um milagre. Então, ela colocou como pequenos milagres, está num livro, não sei, não lembro agora, Pequenos Milagres. Mas, para talvez ela não aviltar mesmo a ignorância, né? Sei lá, no caso. Mas, se a gente for procurar saber como isso se dá, a gente sabe como isso pode acontecer, porque a gente já estudou sobre isso. Mas outras pessoas vão ver como um grande milagre, eu sei lá, ou um grande ou pequeno milagre, mas vai ver como um milagre, porque não entende o mecanismo de como foi feito essa ajuda espiritual para o Bezerra, né? Perfeito. Nós temos milagres. Posso falar? Posso falar um pedacinho? Fala. Posso? Estão ouvindo direitinho aí? Bem. Tá bom. Olha, a palavra milagre, desde que eu me conheço por gente, né? A gente já escuta desde pequenininho, né? A mãe e o pai falavam, foi um milagre, foi por um milagre e tal. Se você pensar direitinho, essa palavra veio lá de Roma, lá dos... Ixi, antes de Roma ainda existia já a palavra milagre. Para quem assistiu várias operações, as pessoas saíam dizendo, nossa, foi um milagre, olha como ele saiu bom, olha, ele não manca, olha isso, olha aquilo, é um milagre. Ali existia uma equipe de espíritos que fizeram todas aquelas cirurgias e a pessoa saiu curada, né? Então, foi uma equipe. E então que se denominam a palavra, né, milagre. A Paulo de Tarso também voltou à visão por um milagre. Na época falaram, por um milagre que Jesus fez isso aí. Então, e outros mais, né? Francisco de Assis também praticava muito isso, né? Mas ele tinha ajuda de vários espíritos para poder fazer aquele tratamento chamado milagre. Agora, Andresa, te digo que Jesus tinha todas as mediunidades e ele podia levitar tranquilamente, como os homens que transportaram aquelas rochas imensas de um lugar de quilômetros e quilômetros para um lugar que não tinha aquelas rochas. Então, como é que eles fizeram? Eles tinham um estudo, eles já chegaram à conclusão, um meio de fazer com que a pedra pudesse ser levitada pelas energias ou o que eles conseguiram fazer, da chamada levitação. Então, as estátuas enormes de rochas foram levitadas até lá, porque eles não tinham nenhuma roda para levar aquilo lá, né? Então, a palavra milagre é usada nesse sistema. Divaldo, quando foi para a África,
Então ele falou que aconteceu um milagre. Ele viu um homem todo retorcido se desretorcer e andar quase normalmente. Mas ele viu também que os espíritos, e uma equipe de espíritos, aplicaram os passes e ajudaram a manter, a ter forma aos ossos daquela pessoa. E ali foi concluído um milagre, com a palavra milagre, né? Então, milagre é usado mais ou menos isso aí. Obrigado. Muito bem, é isso mesmo, né? Então, a transfusão, desculpa, prof, a transfusão de magnetismo de um espírito para outro, de um encarnado para um desencarnado, ou de encarnado para encarnado, também, para quem não conhece, pode se caracterizar um milagre diante do conhecimento nulo daquela outra pessoa, quer dizer, nulo, mais ou menos, né? Ou talvez por uma incompreensão, né? Então, quer dizer, por uma incompreensão, não, por uma ignorância mesmo. Às vezes não estudou, não sabe e não tem conhecimento nenhum a respeito de como se dá. A gente sabe, a gente está estudando isso, né? Pelo menos, já que a gente sabe, nossa, maravilhosamente bem, mas a gente já tem uma grande noção de como o mundo espiritual age e dos recursos que ele lança a mão para que o milagre aconteça, né? O suposto milagre aconteça, como na transfiguração, como numa sessão de como que a gente fala mesmo, quando o espírito aparece, né? Então, assim, eles lançam mão de algum recurso, nada é somente uma coisa, sempre tem ali um fator que favorece que aquilo acontece. O tio falava que numa sessão espírita presencial, muitas vezes os espíritos trazem do mundo espiritual ou manipulam aparelhos para poder fazer alguma intervenção em algumas pessoas, ali tudo espiritualmente. E eles podem fazer isso, porque o conhecimento deles é grande. A gente, às vezes, não consegue alcançar como isso acontece, mas sabemos que isso acontece. E acreditamos por quê? Porque já estudamos alguma coisa, já sabemos dos engenheiros siderais que têm todo esse conhecimento e que manipula todo o fluido universal para que as coisas aconteçam. Então, eu acho que as pessoas que não sabem, para eles, sempre será um milagre, até que eles ganhem o conhecimento e entendam também, né? Então, o Kardec começa o capítulo dizendo que milagre são fenômenos que estão na leis da natureza que a gente desconhece. Então, o Espiritismo amplia as leis conhecidas. Então, a ciência da matéria te mostra algumas leis. O Espiritismo te mostra outras leis, né? Outras leis que muitas pessoas da matéria não acreditam, né? Então, quando a pessoa fala, isso aqui foi um milagre, foi uma coisa que acontece, né? Que tem uma explicação, mas que aconteceu de maneira, né, com uma intervenção muito forte, por exemplo, do mundo espiritual. Então, quando Kardec define o que é milagre, e ele fala que o Espiritismo não faz milagres, ele está querendo dizer o seguinte, que esses fatos têm explicação. Tem explicação, às vezes não da ciência da matéria, mas uma explicação espiritual. Então, o espírito interferindo, fazendo uma operação espiritual. Então, o espírito vai lá e manipula o perispírito, ou mesmo o próprio corpo, e faz uma operação, né, lá fisicamente, e que uma pessoa que tenha um certo tumor, depois de uma cirurgia, o espiritual fala, mas cadê o tumor? Sumiu. Então, para muita gente é milagre.
Mas ele está dizendo que para da doutrina espírita existe uma explicação com a intervenção espiritual, a intervenção de muitos espíritos. Por isso que está dizendo que o espiritismo não faz milagres. Mas acontecem muitos fenômenos, né, de cura, de intervenção, de muitas coisas, feita por médiums, por passes, por espíritos, e muitas coisas que a gente não percebeu, não viu como aconteceu, mas aconteceu. A gente todos os dias recebe ajuda do mundo espiritual, né? Quando a gente vai numa reunião, quando a gente vai tomar um passe, quando a gente vai assistir uma palestra, a gente está, ou quando a gente está participando de uma reunião online. Aqui numa reunião online está acontecendo um monte de milagres, mas não são milagres. São ajudas de companheiros nossos, amigos nossos, né, que estão ajudando a cada um de nós. O Roberto vai falar: "Ó, hoje aconteceu um milagre com todo mundo. Olha, aqui na cabeça do Celso foi feito isso, no pé da Ângela foi feito isso, na orelha da Andressa foi feito tal coisa. A Sônia estava a Sônia, ela, a partir de hoje, não vai sentir mais frio. Imagina que milagre, milagre, a Sônia sem sentir frio. Esse é um milagre que é Esse complicado seria de um fazer. milagre, verdadeiro milagre, né? Aí eu morria. Bom, mas espera aí, deixa eu contar uma história. Não é uma história, não é uma história, é uma história. É a respeito de um rapaz, o Rô já conhece, o Celso já conhece essa história, de um rapaz que ele era aviador, era ou é ainda, porque a gente não soube mais dele. Ele era piloto de caça. E ele, você lembra dele, Celso? Um rapaz que ia lá na sessão. E um dia a Maria Alice, atendeu ele através do dito, ela estava incorporada, e ela fez algumas manipulações nele, porque ele tinha um problema. E ele já tinha tirado uma radiografia onde aparecia o problema. E depois aliás, ele estava, acho que até afastado para não fazer as, é, os voos dele. E aí ele passou por ele fez uma nova é, Certo? radiografia para poder pilotar, né? Acho que ele já estava melhor e tal. E ela não apareceu mais, apareceu uma cicatriz. E ele voltou lá, assim, estarrecido, porque tinha uma cicatriz, né? Porque foi feita uma operação nele. E ele não acreditava. Nossa, a partir daí ele é que começou a acreditar, sei lá. Você lembra disso, Celso? Eu não lembro o nome do rapaz, era um piloto de Sim. caça. Pois é. Então, essas coisas acontecem. Quer dizer, na base onde ele fez a radiografia, ele fez lá, constatou a operação. E isso acontece, quer dizer, acontece fisicamente e para quem não conhece, para ele era um milagre. Ele mesmo não conseguia entender. Agora, a gente já estudou algumas vezes, né, e continua estudando, e sabe mais ou menos como isso se dá, graças a Deus, sabe que isso é possível. Para nós, eu não achei que era um milagre, mas muita gente achou. Sério, eu não achei, porque eu acreditava seriamente que era possível, e que já tinha estudado alguma coisa a respeito. Então, beleza. A questão é, por exemplo, a gente Milagre ia ser se eu parasse de falar, né? é, perguntar assim, mas por que que Jesus curou todo aquele pessoal lá que chamaram de fé, né? De milagre? Por que que ele fez aquilo lá? É, né? Possivelmente porque ele queria
mostrar para todo mundo que existia um mundo espiritual, existia uma força muito maior do que aqueles que eles tinham ali no dia a dia, né? No costume deles, né? Tinha uma coisa assim mais profunda, né? Mas eu acho que o que ele queria mesmo era mostrar que aquele que tinha fé, né, ele podia se curar, né? Mas não se curar naquele milagre, mas podia se curar com o seu pensamento, com a sua atitude, a sua demonstração, a sua mudança. Mas precisava de um efeito ali, físico e moral também, para que as pessoas, né, se modificassem. Senão, na parte do espiritismo, o que mais pegou no início foi os efeitos físicos, né? Que muita gente achava que aquilo era uma loucura. Uns falavam que era milagre, um negócio assim, completamente fora da curva de quem pensava naquela época lá, mas foi necessário. E depois de muito tempo veio o William Crookes, ele recebeu da Médium Florence, né? Florence Cook, e aí recebeu o espírito de Kate King, né? Porque a rainha Elizabeth tinha pedido para o Crookes, porque todo mundo falava espiritismo, aquelas besteiras que ela falava. Vai lá e prova que esse negócio não existe, ou faz favor, você que é inteligente. E ele ficou lá meses e meses, lá, não sei se anos, lá, parece que ficou 2 anos lá com o espírito da Kate King, né? Materializada. Você imagina um negócio desse. Aí para depois voltava lá para a Ela rainha. ficou, Assim, e aí, o que você achou? ela Olha, ficou tão materializada que até sangue ele tirou dela. Tem um pois monte é. de prova. Mas ele respondeu lá para a rainha, olha, tudo que eles estão falando é verdade. Imagina, mas o mundo mudou por causa disso? Até hoje ainda, né? Então, precisa provar ainda que o espírito existe ainda? Precisa? Não. Quer mais provas? Precisa, né? Mas acontece que quem está ainda com a mente assim cercada daquelas crenças limitantes, né? Só vai ver milagre. Para ele está suficiente isso aí. Até um dia que, né, vem aí ele começa a sentir coisas diferentes, né? Aqui outro dia mesmo veio uma pessoa, né? Ela tinha convulsão. Já que a gente até estava conversando com aqueles convulsionários, né? Ela tinha convulsão e não parava de convulsão, não sei o quê, e tal, né? Até foi o Ciro que atendeu a moça. Vê que ela estava mesmo com uma influência espiritual muito grande, apesar que ela tinha uma deficiência física também, né? Mas foi conversar com ela, dar o passe e tudo, ir lá e conversar. Daqui a pouco ela recebeu um espírito lá e saiu. Para falar a verdade, ela saiu quase boa de lá. Para nós, ela saiu. Você acha que eu vou achar que é milagre um negócio desse? Não, né? E aí ela vem, volta aqui e tudo. A mãe dela falou assim: "Ah, mas nossa, que coisa, ela está toda bem diferente, né?" Ela não usou a palavra milagre porque acho que a mãe já tinha notado que tinha alguma coisa diferente mesmo. Mas tudo isso acontece, né? Acontece mas para quê? Eu acho que para aqueles que rodeavam essa moça, para aqueles que rodeavam aqueles que estavam lá sendo curados, né? É importante, porque aí começou a propagar a doutrina de Jesus, começou a entender por que ele falava, e não só o que ele falava, mas o que ele fazia, né? Jesus não falou de produzir em nenhum instante, né? Eu não sei, até os 13 anos, eu não sei o que ele fazia, como é que ele brincava lá com o João Batista, eu não sei essas coisas, mas depois dos 13 anos eu sei que ele começou a trabalhar e nunca mais parou. Ele foi lá trabalhar com o pai dele, lá na carpintaria, né? Depois aí, aos 30 e poucos anos, já começou a andar lá pela religião dele, lá na Galiléia, e começou já a buscar os apóstolos, então, ele nunca mais parou, nunca mais parou. Aí todo mundo falou, é verdade, ele parou sim, ele parou lá na cruz. Tem gente que é capaz de falar isso, né? Que até hoje que a gente está tentando tirar Jesus da cruz, tem muita gente que coloca ele já de fora. Ele parou lá na cruz. E, na verdade, não parou, porque passou lá no domingo, depois no domingo apareceu ele lá de novo lá, para Maria Madalena e tal, né? E a turma acho que é melhor esperar, é melhor entender que Jesus está na cruz do que lá com Maria Madalena, lá vivo ainda, né? Você vê? Os Até que. fenômenos, Hã? os fenômenos mais incríveis foram depois da crucificação. Pois é. Foram os mais bonitos de chorar.
E para quem que veio, né? Olha lá. Ô Celso, você lembra do Carvalho? Lembro? Então, a maior prova do Carvalho, né? Quase picaram ele inteirinho, né, meu? E o dito falou: você vai morrer um dia, mas não de câncer. Né? E tá vivo, acho que até hoje nem sei, mas acho que ele está vivo ainda. Essa é uma prova bem grande do Carvalho. Mas Jesus falava assim, né? Vá que sua fé te curou. Então Jesus também deixou assim no alto, né? Vá que sua fé te curou, né? Então, e pensa, foi um milagre? Não, sua fé te curou. Então, para a pessoa ter fé naquilo que o Celso está falando agora, né? Eu aproveitei a fé que a moça tinha no que ele estava falando, né? Que ajudou a empurrar fora os espíritos que estavam perturbando a moça e ela possa, na fé dela, a estudar, né? E aí vai melhorar todo o resto. Era isso só esse pedacinho. Obrigado. E Conta Jesus também tem uma disse, história que eu lembrei Jesus também agora. falou o seguinte, né? O que eu estou fazendo aqui, vocês vão ser capazes de fazer muito mais, né? Então, vocês estão achando que eu estou fazendo grande coisa? Não, vocês vão ser capazes de fazer coisas muito melhores do que eu tenho aqui demonstrado para vocês. Eu estou fazendo só uns exemplozinhos aqui, coisa básica, né? Depois vocês vão ser capazes de fazer muito mais do que eu estou fazendo. Então, mesmo Jesus falou, isso aqui não é milagre, isso aqui é coisas naturais, coisas básicas. Estou só manipulando aqui, manipulo o fluido aqui, eu estou só respeitando as leis, né? E ele respeitava todas as leis, né? Inclusive a lei da desencarnação, né? Então, Jesus não ressuscitou ninguém, né? Todo mundo que voltou à vida não estava morto, né? Então, Jesus respeitava Todos as leis de morreram Deus. depois. E Hã? todos eles morreram depois. Então, Não, sabe o que eu acho mais impressionante dessa passagem de Jesus? Foi quando ele subiu no Monte Tabor, né? Se transfigurou. Ali estava lá 3 apóstolos, né? Aí apareceu Moisés, e era uma luz tão grande, um negócio que quem lê na Boa Nova se fica impressionado, né? E que eles se impressionaram. Aí eles entenderam que Jesus não era só Jesus, era Cristo também, né? Pô, mas mesmo assim, vamos falar a verdade, mesmo assim, né? Pedro negou ele 3 vezes depois disso, meu amigo, né? Teve um apóstolo que sumiu, não quis nem ficar perto ali. Só depois do Pentecoste que eles realmente parece que tomaram consciência disso daí, mas parece que tem que ter o, sabe, aquele ponto que você aceita, né? Um insight, como diz as professoras, tem aquele insight mesmo de modificar, né? E, e eu penso assim, né? Eu nem posso falar de mim mesmo, porque eu sei lá, pode ser que aconteça alguma coisa na minha vida que eu me surpreenda, né? Aí eu vou ver se eu estou acreditando mesmo, não estou acreditando. Mas pode estar esperando que, né? Que essa passagem do Paulo de Tarso vai acontecer com uma hora ou outra, vai acontecer com todo mundo aqui, né? De um jeito ou do outro, de uma maneira ou de outra, vai acontecer, né? Até eu acho que é difícil. isso dos apóstolos negarem ele é a maior demonstração do tamanho do amor dele. Porque, veja bem, ele deixou claro que eram homens comuns, todos falíveis, todos eles falíveis. E nenhum ainda tinha chegado a Jesus. Cristo foi só um. Então, É certo, Lu. Mas não podemos esquecer que Jesus não via as imperfeições, né? Jesus via o potencial que eles tinham de mudanças, né? E é por isso que ele investia neles, né? Assim por como isso, todos nós temos potencial de crescimento incrível, né? por isso que é lindo, né? Porque eram homens falíveis. Todos nós podemos, se eles puderam, a Falíveis, gente mas perfectíveis. exatamente. Muito bem, muito bem. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento da reunião de hoje? Mais voluntários? E muito voluntário aí para fazer a prece. Pode ser, Eu Gilberto. faço, eu Pode faço. fazer. Tá bom.
E assim, nesse momento, agradecemos a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, por essa oportunidade que estivemos hoje juntos, e pedimos também novas oportunidades de estarmos por muito tempo fazendo esse encontro e aproximando encarnados com os desencarnados, os interessados encarnados e os interessados desencarnados, né? Agradecemos também a produção que nos foi dada e pedimos também, né, para esse encerramento, uma vibraçãozinha para o pessoal lá do Sul, para aqueles que desencarnaram lá também, ajuda para eles todos, né? E pedimos em nossa volta aqui para os vizinhos e parentes nossos que estão com problemas de saúde, pedimos por eles em pensamento. Assim, terminando por essa semana, nosso encontro, dizemos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, e dizemos graças a Deus. E hoje não apareceu nenhuma evidência, Lorenzo. Não apareceu nada. Hoje ficou de férias. Obrigado, pessoal. Francisca queria falar. Você queria falar, Francisca? Ah, tá. Seja bem-vinda de volta. Seja bem-vinda, dona Francisca. Obrigada, viu? Espero que você esteja bem. Sim, estou bem, obrigada. Que bom. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado, prof. Obrigado, Celso, Boa noite. Sandro, Bom, pessoal, boa Nega, noite. Andressa. Noite, obrigada. Obrigada, Francisca.